Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. O avô desse rapaz disse que presenciou a ação de uma criatura mitológica brasileira que era muito popular em seu povoado quando ele era novinho. Olha, pode ser verdade, como pode ser uma alucinação, como pode ser muitas coisas. Porém, muitas pessoas presenciaram, viram. Ouça a história, tire suas conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Olá, caminhante. Eu vou contar uma história que, na verdade, é o meu avô que conta. Contou muitas vezes para mim. De uma época em que ele viveu numa comunidade na Amazônia, no meio da floresta, antes de meus pais deixarem tudo e vir para cá. Lá existiam muitos pescadores, caçadores, comerciantes. O meu avô mesmo, ele vivia de trabalho em couro na época. Pelo fato de ser uma comunidade no meio da floresta, afastada da cidade grande, uma comunidade que ficava próxima ao rio Amazonas e que era pequena, tudo que eu me lembro, já que eu era bem criança, eu devia ter no máximo uns 14 anos, ou até menos. Anos depois, meus pais decidiram sair de lá e por diversos motivos. Mas olha só, a figura central aqui é meu avô, e ele conta que tinha uma casinha que era um pouquinho mais afastada. Já que ele tinha trabalho em couro, ele precisava muitas vezes fazer algumas coisas que os comerciantes meio que não gostavam. Então, ele preferia viver afastado da comunidade. Não era longe, mas demorava uns 15 minutos para chegar até lá. Fato esse que fazia com que meu avô e minha avó, até mesmo seus pais, tivessem algum contato maior com alguns indígenas da região. Uma das histórias que me lembro, que me contaram, é que minha mãe, quando criança, ficou muito doente e, na verdade, quem a salvou foi uma xamã de uma tribo próxima. Não me peça o nome das tribos, gente, realmente eu não lembro. Quem tinha contato maior eram meus pais e meu avô. Hoje eu já tenho 71 anos, portanto, realmente não tenho essa informação. A única coisa que posso dizer é que minha mãe sobreviveu por mais tempo por causa dela. Isso eu agradeço até hoje. Bom, não era uma amizade perfeita, eles conseguiam se comunicar. Meu avô dizia que conseguia falar até com eles, mas muitas vezes a comunicação deixava a desejar. A sorte é que não eram indígenas selvagens, ou seja, não eram agressivos. Houveram episódios onde os dois lados se divertiam muito por não conseguirem se comunicar completamente. Mas a história que eu vou contar, bom, é algo que envolve um pouco essa tribo, mas na verdade foram eles que ajudaram. Se não fossem eles, talvez o irmão de meu avô não tivesse seus descendentes. E a nossa família seria um pouco menor também. Sim, parte essa história me fez andar na linha durante muito tempo, sabe? Aquela história, não roubar coisa dos outros, não ter aquilo que não te pertence. Pode ser bobagem, mas pelo menos pra mim essa história sempre fez sentido. Ah, sim, houveram outras ocasiões em que ocorreram coisas parecidas, então eu tenho uma tendência a acreditar de que isso seja uma grande verdade, mesmo porque meu avô era uma pessoa extremamente séria. A não ser que você seja uma daquelas pessoas que tem a tendência a achar que seus antepassados, seus avós e pais eram grandes mentirosos. Bom, isso não acontece comigo. Portanto, estou aqui para lhe contar uma história que provavelmente aconteceu. Pelo que eles mesmos contaram, lá não existiam casas fixas, casas de tijolos, era tudo casa de madeira. A casinha que eles tinham, meu avô construiu.
Então era uma cozinha junto com a sala e um quarto para todo mundo dormir, onde ficava minha avó, meu avô e minha mãe. Sim, estou falando de avós maternos. Só um ressalto, a comunidade era daquelas comunidades que se isola para ser conservador, algo bem exagerado. O que fazia o irmão do meu avô ficar extremamente agressivo, e vou dizer, agressivo era pouco. Ele era aquela pessoa que não parava, ele não fazia as coisas por maldade, mas fazia porque não se contentava com nada. Agora imagina uma dupla de crianças em uma comunidade dessas, vivendo em um local onde a maioria consegue sobreviver, comer bem, mas eles não, muitas vezes passavam fome. O meu avô conseguia administrar isso tranquilamente, mas o irmão dele não. Daniel não conseguia administrar isso. Para ele isso era inaceitável. Ora que meu avô conta que eles viviam brincando por ali, perto da cidade, perto da comunidade, vendo os filhos dos comerciantes que tinham diversas coisas por diversas vezes. Daniel realmente roubou coisas dele e meu avô ficou mais do que calado. De forma alguma meu avô abria a boca, o que fazia Daniel ficar bem confiante em suas atitudes erradas. De uma certa forma meu avô o compreendia, pois Daniel queria ter tudo do melhor, ser o melhor. Ele só não tinha como sustentar isso. Infelizmente, com o tempo, isso foi gerando brigas entre os filhos dos comerciantes e meus pais. É óbvio que Daniel ficava cada vez mais irritado com isso, apesar da sua pouca idade. Muitas vezes eu queria dar uma surra nele, mas infelizmente, eu compreendia. Ele era novo demais, ele queria ter o que os outros tinham, e isso o fazia sofrer. O mais engraçado é que a diferença de idade entre nós era pouca. Eu devia ter 14 anos e meu irmão devia ter 12. Mesmo assim, a diferença mental era muito grande. Meu irmão aprendeu a ser uma pessoa diferente da pior maneira possível. Pois, como dizem por aí, o que você não aprende sozinho, a natureza te ensina. Olha, eu nunca vi uma definição tão boa quanto essa, pois realmente a natureza ensinou, inclusive para mim. Sabe quando um ser da natureza, uma entidade, ela não quer saber da sua idade, ela não quer saber se você não entende. Ela quer aquilo que lhe pertence e ela vai cobrar, independente do que seja e de quem seja. Sabe, essas coisas farejam aquilo que elas têm que farejar, aquilo que ela sabe que é dela, e elas vão atrás. Elas vão querer aquilo e vão fazer de tudo para obter. Sabe, aquilo que usamos como máscaras para a nossa sociedade e que muitas vezes se tornam hipocrisia. Então, essas entidades não querem saber disso, mesmo porque elas não têm noção do que é idade, do que é tempo. Pois bem, no povoado existia um ritual que era praticado há muito tempo. Sinceramente, o quando que isso se iniciou não se sabe. Era bem simples. Em uma certa época do ano, a cada noite, quando uma ave piava, era um pio sequencial, parecia que ela estava dizendo algo. As pessoas já congelavam e começavam a colocar oferendas no dia seguinte para que essa ave os deixasse em paz. O mais interessante é que essas oferendas sempre eram levadas e nunca se via quem ou o que levava. O mais comum era se colocar frutas, peixes, porém era comum também se colocar fumo e sal, pois os mesmos não estragavam. E estava chegando a época desse ritual. E sinceramente era uma época em que minha família passava muita fome, pois os trabalhos do meu pai diminuíam muito. Bom, não preciso dizer que Daniel muitas vezes se aproveitou disso. Assim, essa lenda possui muitas variações. Eu já ouvi dizer que quando você faz a oferenda, a primeira pessoa que bate a sua porta no dia seguinte é tal pessoa, mas isso sinceramente nunca foi assim. Não enquanto estive no povoado. Então o que eu posso dizer é que eu estou dizendo aquilo que vivi e que presenciei. Quanto às outras variações, eu sinceramente não posso afirmar. A grande verdade é que Daniel se aproveitou sim, mas acho que de outras situações, não de uma dessas como ele fez dessa vez.
No dia do ritual, Daniel simplesmente saiu. Minha mãe e meu pai, eles não ligavam muito, pois não aconteciam muitas coisas ali, a não ser animais selvagens. Mas éramos instruídos a ir em direção ao povoado e nunca em direção à mata. Pois bem, eu sei que eu realmente passei fome, mas Daniel não estava com cara de quem estava preocupado ou com fome, e ele era mais novo. Como isso poderia ter acontecido? Porém, naquele mesmo dia, Daniel caiu doente. A febre tomou conta de seu corpo de uma forma que minha mãe ficou extremamente preocupada. Foram chamados médicos que estavam ali, que muitas vezes visitavam o povoado. Apesar das medicações, meu irmão passou mais de uma semana sem conseguir se levantar. Naquela época, exames eram precários e difíceis, especialmente nesse local aonde eu vivia. A única coisa que minha mãe tinha na cabeça era em chamar a xamã da aldeia. Sinceramente, não era uma coisa fácil. Nós tínhamos comunicação com eles, mas nunca fomos de espontânea vontade chamar alguém de lá. Mas ela veio. Ainda me lembro que com seu corpo todo enfeitado, ela entrou em casa, olhou meu irmão. Depois de algum tempo ela saiu. O que ela disse foi para que Daniel devolvesse aquilo que pegou. À noite sempre tem um espírito rondando ele, o que nunca vai deixá-lo sarar. E na verdade, está pronto para levá-lo. Nessa mesma noite, por incrível que pareça, nós começamos a prestar atenção, mas realmente havia um assovio que rondava a nossa casa. Talvez pelo desespero nós não tivéssemos percebido, mas era aquele mesmo assovio sequencial. Com muito custo, minha mãe indagou, perguntou a Daniel o que ele tinha pego. Foi difícil de entender, mas ela entendeu que ele pegou oferendas. Logo minha mãe gritou enquanto a ave piava: venha logo amanhã e eu lhe darei tudo o que você precisa. Minha mãe pegou uma grande variedade de frutas, carne, fumo, sal e deixou em uma cesta. Nessa mesma noite, nós ouvimos um farfalhar de asas enormes, como se estivesse passando por cima da casa, pousar em nossa varanda. Uma varandinha de madeira simples, e ouvíamos aquilo andar de um lado para o outro. Era como uma ave realmente, sabe quando uma galinha anda no chão? Só que era uma galinha enorme. E sim, ouvimos logo depois passos e uma risada. Depois desse farfalhar novamente de asas, voando novamente. E um assovio estridente, forte e aterrorizante. Por incrível que pareça, no dia seguinte, Daniel estava melhor. Ele acordara bem, sua febre tinha baixado e voltara a comer normalmente. E na semana seguinte, ele estava correndo junto comigo, simplesmente assim. As pessoas acham besteira, mas a medicina indígena, ela se baseia nisso. Ela não é outra coisa. Eles reconhecem os espíritos que estão te atacando e dizem o que você tem que fazer. Acreditem ou não, dá certo. É o que eu posso dizer. É o que eu posso relatar. E não posso dizer exatamente o que andou na nossa varanda, o que levou às oferendas. Mas os boatos correm, as lendas existem e lá chamam isso de Matinta Pereira. E então me diz aí, já presenciou alguma dessas criaturas em sua vida? Você passaria por uma sessão de terapia indígena simplesmente para remover algo que você acha que está te atrapalhando? O que eu posso dizer aqui, uma terapia que ajudaria muito o canal é você clicar aí no like. Clica naquele likezinho lá e inscreva-se no canal, óbvio, se você estiver gostando do nosso trabalho. Mas também não precisa dar dislike à toa, né? Só lembrando que o dislike não é para que quando você não gosta, mas sim quando não tem algo adequado no canal. Se você não gosta, pelo menos não prejudique. Valeu, até mais, gente.